Olá, eu sou o Dr. Marcelo. Nesse vídeo você verá um caso clínico onde 3 dentes tiveram seus canais tratados ao mesmo tempo e poderá acompanhar o tratamento completo, passo a passo. A necessidade desse tratamento se deve à presença de um cisto que está no osso dessa paciente e está envolvendo as raízes desses dentes, o qual será removido cirurgicamente e será realizado num ato cirúrgico uma raspagem nas raízes desses dentes para a remoção completa do cisto. Lembrando que usarei uma linguagem simples para que as pessoas leigas no assunto e estudantes possam entender da melhor forma possível. Após os testes térmicos apontarem sinais normais de vitalidade nesses dentes, iniciamos a colocação do isolamento absoluto, que é um conjunto de instrumentos composto por um arco, grampo e lençol de borracha, que fazem com que os dentes fiquem literalmente isolados do restante da boca. Estes anéis metálicos que estão sendo inseridos nos dentes chamam-se grampos. Para cada dente existe um grampo específico, mas nesse caso não foi possível utilizar os grampos indicados para esses dentes, pois esse tipo de grampo para dentes anteriores atrapalham o tratamento dos dentes vizinhos, pelo que optamos por inserir grampos de pré-molar para ter uma área de trabalho sem interferências. O isolamento absoluto é indispensável, pois é responsável por proteger o paciente das substâncias químicas utilizadas no tratamento, fragmentos dentários, ajuda a proteger as estruturas orais dos instrumentos endodônticos que são extremamente afiados e podem ser engolidos ou aspirados acidentalmente, e ajuda também a prevenir a contaminação do interior dos canais com saliva, sangue e outros fluidos, além de facilitar muito o trabalho do profissional, já que não há interferências de saliva e outras estruturas da boca durante o tratamento, aumentando a visibilidade do campo operatório. Após instalar o isolamento, utilizamos uma barreira de resina plástica fotopolimerizável, que ajuda a vedar os espaços onde o lençol de borracha está em contato com o grampo. Após finalizado o isolamento absoluto, iniciamos a abertura dos dentes pela face palatina, com brocas esféricas diamantadas de pescoço longo, pois permitem uma melhor visualização, com motor de alta rotação e abundante spray de água. Iniciamos a abertura com a broca posicionada perpendicularmente a 1 mm abaixo do cíngulo, e depois a broca direcionada paralelamente ao longo eixo do dente, até a exposição da câmara pulpar. Nesse momento, o dentista tem a sensação de a broca cair no vazio ao entrar na câmara pulpar. Depois, fazemos a regularização das paredes, utilizando uma broca cônica diamantada sem ponta ativa, deixando o preparo com formato triangular, tendo seu vértice voltado para o cíngulo e a base voltada para a incisal. E removemos a dentina remanescente do teto e a dentina nos conos pulpares mesial e distal. A forma de conveniência se dá a partir da exposição completa da câmara, sem interferências de remanescente de teto. Uma extensão do acesso coronário insuficiente poderá deixar espaços que reterão detritos e material obturador, que poderão escurecer a coroa dentária após o tratamento. Após a abertura dos dentes, fazemos a desinfecção do campo operatório com hipoclorito a 0,5%, com auxílio de uma gaze. Irrigamos abundantemente e aspiramos os acessos com hipoclorito de sódio a 0,5%, o líquido de Dakin, e utilizamos as pontas de ultrassom para refinar as paredes do acesso coronário. Irrigamos e aspiramos novamente. Partimos então para uma exploração inicial dos canais com uma lima fina. Neste caso, os dentes tinham um comprimento provisório de trabalho de 22 mm no dente 21, 22 mm no dente 22, 24 mm no dente 23. O comprimento provisório de trabalho é obtido através do comprimento aparente do dente menos 1 mm, desde que a técnica de tomada radiográfica seja a do paralelismo. Caso contrário, o comprimento de provisório de trabalho será o tamanho do dente na radiografia menos 4 mm. Como se trata de uma biopulpectomia, realizamos a exploração pulpar e tentativa de extirpação da polpa dentária com uma lima Redstone. Após esvaziar o canal, realizamos o preparo cervical. Com as brocas Gates Glidden número 2 e 3, removemos a dentina na projeção do cíngulo para não interferir na instrumentação, sempre realizando a patência no comprimento provisório de trabalho com o intuito de liberar o ápice e não extruir material contaminado como raspas de dentina além do ápice, principalmente nos casos de necrose pulpar. Após o uso das brocas Gates Glidden, utilizamos a broca de largo número 3 para a remoção do ombro, pois ajuda a realizar a instrumentação sem interferências, o que permite um preparo contínuo e suave dos instrumentos rotatórios. Durante o preparo com as brocas de largo e Gates Glidden, não se deve forçá-las
no sentido apical, para evitar provocar desvios e perfurações no canal, ou mesmo fratura desses instrumentos que devem entrar e sair do canal já em rotação. Ao finalizar o preparo cervical da cavidade de acesso, podemos observar e tocar com os instrumentos praticamente todas as paredes do canal, e com o explorador comprovamos a ausência do teto da câmara pulpar e áreas retentivas. Irrigamos, aspiramos e realizamos a patência. O próximo passo é realizar a odontometria, para obter o comprimento de trabalho, a qual realizamos com radiografias periapicais e localizador apical, que é um aparelho que nos mostra a profundidade em que se encontra a lima dentro do canal. A identificação do forame apical só acontece quando o instrumento atinge o forame, isto é, o aparelho acusa o ponto zero. Fazemos este procedimento nos 3 dentes. Após obter o comprimento de trabalho, iniciamos a instrumentação dos canais dos dentes 21 e 22 com instrumentos rotatórios de níquel titânio, utilizando o sistema Reciproc, e o dente 23 será instrumentado com limas manuais tipo K, utilizando a técnica Crown Down ou coroa ápice. Durante a instrumentação com o sistema Reciproc da VDW, utilizamos uma lima única, e a sua introdução no canal deve ser feita com o motor já acionado com movimentos de bicada. A cada 3 avanços é feita a retirada total do instrumento e a sua limpeza, além de irrigação e aspiração de hipoclorito de sódio e pincelamento contra as paredes do canal, nos terços médio e cervical. O canal deverá estar sempre preenchido com substância química auxiliadora, nesse caso, o hipoclorito de sódio a 0,5%. Não se pode esquecer de realizar abundante irrigação e aspiração, além de patência durante esses procedimentos. Por se tratar de uma biopulpectomia, a lima de patência deverá ser introduzida com muito cuidado, meio milímetro a mais que a lima inicial no comprimento de trabalho, e realizando leve movimento oscilatório de pequena amplitude. Por se tratar de canais relativamente amplos, optamos por utilizar uma lima 15 em vez de uma lima 8 ou uma lima 10. Note que após a instrumentação sempre irrigamos abundantemente com hipoclorito e realizamos a patência apical. É um passo de importância fundamental, pois irá não apenas impedir o acúmulo de raspas de dentina, que pode comprometer o preparo do terço apical, como também pode evitar desvios ou perda do limite de trabalho, mas sobretudo em canais infectados, irá interferir no arranjo microbiano existente no forame apical, promovendo um desequilíbrio e redução da agressividade bacteriana, induzindo uma resposta biológica, na maioria das vezes, positiva. Hoje em dia, existe uma grande discussão sobre esse assunto, sobre a sua real necessidade e efetividade, ou pelo fato de não sabermos o número exato de forames apicais ou presença de deltas apicais em cada raiz. O fato é que muitos especialistas fazem uso da patência apical. O dente 23 será instrumentado com limas manuais tipo K, utilizando a técnica coroa ápice, crown down ou cérvico apical. Esta técnica foi desenvolvida na Universidade de Oregon pelo professor Dr. J.B. Pepin em 1978. Após a colocação do instrumento inicial e sua ação, a operação será repetida com instrumentos de diâmetros decrescentes. Com a primeira lima, número 40, os movimentos são penetração da lima, gire 1/4 de volta no sentido horário e 1/4 de volta no sentido anti-horário. Depois, remoção da lima. Durante a utilização dos instrumentos, a irrigação deve ser sempre abundante para remover completamente os tecidos pulpares, restos necróticos quando a polpa está mortificada e raspas de dentina que podem ser acumulados no terço apical. E a câmara deve estar sempre repleta de líquido. A operação será repetida até que o instrumento de número 8, 10 ou 15 atinja o comprimento provisório de trabalho. Ao atingir essa etapa, deverá ser feita a odontometria. E com o comprimento de trabalho, repetimos todas as operações descritas anteriormente até que o canal esteja preparado no comprimento de trabalho real. Porém, como já realizamos a odontometria desse dente junto aos outros, já temos o comprimento de trabalho. O limite do comprimento de trabalho deve ser o mais próximo do forame apical possível, meio milímetro ou 0,25 milímetros aquém do ápice. Coloque uma lima 45 ou 50 no orifício de entrada do canal radicular e repita a operação, como foi explicado anteriormente, diminuindo o diâmetro de cada lima, atingindo o comprimento de trabalho. Repita a operação partindo de uma lima 55 ou 60. Assim repita a operação até que o orifício da entrada esteja preparado com uma lima 80 ou 90. É claro, dependendo do caso. A região apical deve, em dentes que possibilitem essas operações, ser preparada com uma lima 30, 40, 45 ou até de maior calibre. Tenha em mente
que cada caso é um caso, que deve ser previamente planejado. Apesar desses dentes serem relativamente fáceis de serem instrumentados, pode acontecer de as limas não encostarem em algumas partes das paredes dos canais. Isso acontece muito em outros dentes com raízes curvas, o que nos leva à necessidade da utilização de substâncias químicas auxiliadoras para remover esses tecidos que não são tocados pelos instrumentos. E fazemos isso com a ajuda de pontas ultrassônicas, que movimentam o líquido no interior do canal, facilitando a remoção dos restos de dentina cortada e tecido que não foi removido. Neste momento de irrigação final, utilizamos duas substâncias: o EDTA, que nos ajuda na remoção de matéria inorgânica e abertura dos túbulos, ou para instrumentação em caso de canais com dentina muito calcificada devido à sua ação quelante, e utilizamos também o hipoclorito de sódio a 0,5%, pois auxilia na remoção do material orgânico no interior dos canais radiculares, no combate à infecção e na remoção de resíduos inorgânicos de substâncias quelantes ou descalcificantes que foram utilizadas no alargamento e preparo do canal. Após a irrigação final, realizamos a radiografia para a prova do cone, com os cones de gutta-percha posicionados e travados no interior dos canais radiculares. Os cones deverão estar desinfetados. Uma forma de fazer essa desinfecção é deixá-los introduzidos por 15 minutos em uma gaze umedecida com hipoclorito. Após a prova do cone, fazemos a secagem do interior dos canais com cones de papel estéreis. Podemos realizar uma secagem preliminar com o sugador utilizando pontas fingertips. Os cones de papel devem ficar por 20 segundos no canal para absorverem o máximo de substância possível. Então, iniciamos a obturação dos canais radiculares com a introdução dos cones de gutta-percha no interior dos canais, acompanhados de um cimento endodôntico ou não. Neste caso, optamos por uma obturação convencional e foi utilizado o cimento endodôntico AH+. É possível levar o cimento para o interior dos canais utilizando o cone de gutta-percha e fazendo movimentos de pincelamento contra as paredes dos canais. Acrescentamos cones acessórios junto aos cones principais, fazendo uso de espaçadores que auxiliam na condensação lateral e compactação dos materiais obturadores. Após a condensação lateral, realizamos o corte dos cones, utilizando calcadores de paiva aquecidos ao rubro. Realizamos uma leve condensação termomecânica da gutta-percha, empregando o condensador Max Padden. Esta não é a técnica híbrida de Tiger. Em outro vídeo explicaremos essa técnica. Então, compactamos a gutta verticalmente e removemos o excesso do material obturador presente com álcool. Como já haviam passado pouco mais de 2 horas de tratamento e a paciente já estava exausta, decidimos não realizar a hibridização da dentina e colocar apenas cotozol na cavidade, para que no mesmo dia a paciente pudesse ser submetida ao procedimento restaurador. Por fim, removemos o isolamento absoluto e estabilizamos a mandíbula da paciente, para que o fechamento da boca aconteça da forma mais confortável possível. Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e acessar o nosso site para encontrar um dentista pertinho de você. Muito obrigado!